Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Wagner, trabalho na Gebsaprev. Hoje nós teremos o último call de cenário de investimentos. Lembrando que a nossa campanha de alteração de perfil termina agora sábado, dia 30 de abril. Então, existe pouco tempo aí para alterarem o perfil. Não percam essa janela, que depois não podemos fazer nada, só o ano que vem, tá bom? Vocês estão vendo na tela dois QR Codes, né? O primeiro é o QR Code para vocês fazerem perguntas para os apresentadores da Inove, o Rony, que vai falar de cenário, e depois o Diego vai falar de resultados. E o segundo QR Code é do nosso Instagram para vocês nos seguirem e se manterem atualizado sobre o que acontece aqui na Gebsaprev. Vocês precisam apontar a câmera do celular para esse QR Code, aí vocês vão cair aonde vocês vão fazer as suas perguntas, e as perguntas mais curtidas pelos demais participantes são realizadas para os nossos apresentadores. Eu vou deixar aqui mais alguns segundinhos para que vocês possam fazer isso. E aí eu vou passar a palavra para o Rony é economista da Inove e vai passar aí como é que está o cenário econômico hoje no Brasil, tá? Rony, boa tarde, obrigado mais uma vez por colaborar conosco aqui. A palavra está contigo, vai lá. Boa tarde a todos, eu sou o Rony Almeida, eu sou economista da Inove Advisory, a empresa que auxilia a Gebsaprev no dia a dia nos investimentos, e hoje vamos passar, né, nesta primeira parte, um pouco do cenário econômico, né, começando ali pelo cenário global e entrando um pouco no cenário local, cenário no Brasil. Estamos acompanhando o mercado, está bem desafiador, né, no sentido de tem muitas variáveis novas surgindo, né? Aqui a gente fez alguns destaques. Primeiro, né, tivemos mais um novo surto de Covid lá na China. Eles já fecharam uma cidade, estão prestes a fechar Pequim agora, né? Algo novo que ninguém esperava que acontecesse mais, né, nesta magnitude, e apareceu aqui no cenário novamente, né? Por que é tão preocupante assim, né, este novo surto de Covid? Primeiro, a economia já estava bem desequilibrada em termos de cadeias de produção, ou seja, né, quando a gente analisava as produções globais, já estavam faltando produtos, faltando peças, insumos. Boa parte disso vinha da China. E agora, com este novo caso de esse novo surto de Covid, a China implementou um rígido lockdown. Né? A gente vê ali que tende a agravar ainda mais esse desequilíbrio, né, das cadeias de produção, que, né, em outras palavras, acabam encarecendo os produtos ao redor do mundo. A gente pode ver aqui como talvez o principal exemplo, né, preço de carros. Preço de carros, tanto novos e usados, dispararam, porque estava faltando ali os semicondutores, né? E ainda está faltando os semicondutores, né? A produção cresceu, mas por conta destes desequilíbrios gerado durante a Covid, ainda não voltou ao normal e no curto prazo acaba gerando esta inflação. Temos também a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia se estende mais do que o esperado, né? Não se tem prognóstico de onde vai parar. De qualquer forma, né, está gerando também mais inflação por conta de preços de commodities, né? Principalmente ali as commodities mais exportadas pela Rússia. Gás natural, a Europa vem sofrendo muito com a inflação. No Brasil, petróleo, a gente vem sentindo no bolso, né? A gasolina nas alturas, muito por conta também deste conflito. Já estava elevado, né? Isso é um ponto importante. As commodities já estavam bem pressionadas. A guerra só intensificou ainda mais esta alta de preço de commodities e acaba impactando o mundo inteiro, né? Para se ter uma ideia, inflação americana está em 8,5%, inflação na Europa próximo de 8%.
né? A Europa era uma região que há muito tempo não enfrentava a inflação, há muito tempo mesmo. Pelo menos nos últimos 15 anos, a Europa não sabe o que é inflação. No Brasil, a gente conhece muito bem a inflação, né? Reduz ali o poder de compra, né? Causa ali algumas distorções de preços, né? Mas na Europa é algo novo para eles, né? Nos Estados Unidos, de certa forma, também é algo novo, esta alta generalizada de preços, né? E aí nos leva ao quarto ponto, que são as taxas básicas de juros ao redor do mundo. A gente viu no Brasil o nosso Banco Central tirar a Selic de 2% em 2021, ele jogou já a Selic para 11,75 este ano, né, um salto impressionante, né? E espera-se que a Selic aumente um pouquinho mais ainda, né, próximo de 13, 13,25, este é o nosso cenário, e o mundo terá que fazer o mesmo também, né? Sorte do Brasil, esse é um ponto interessante aqui do Brasil, né? Sorte do Brasil que já fizemos o nosso papel de elevar o juro. Estados Unidos, Europa, ainda nem começaram de fato ali a elevar o juro de uma maneira mais significativa. Então, eles estão atrasados, estão subestimando ainda a inflação. Por isso que o mercado está um pouco conturbado neste curto prazo, né? Juro mais elevado combate a inflação, por outro lado, o juro mais elevado traz ali um crescimento menor, possivelmente até uma recessão nos próximos anos. Então, isso vem sendo discutido, né? Até onde vai o juro nos países desenvolvidos, né? E o que isso vai causar em termos de atividade. E, por fim, aqui temos as nossas eleições, né? Mais um fator ali que pode bagunçar, pode chacoalhar o mercado, né? Ainda não estamos observando as eleições fazerem preço no mercado, ou seja, as eleições ainda não estão interferindo no preço dos ativos, mas, como é comum de anos eleitorais, logo, logo a gente espera que as eleições comecem a fazer preço, né? Comecem a chacoalhar o mercado. No próximo slide, né, a gente consegue ver o que a gente tinha comentado, né, que é os casos na China. A China é muito difícil conseguir dados por lá, né? É um país ainda bem fechado na divulgação de dados, né? Mas de uma forma ou de outra a gente consegue ver que esse surto atual ele é muito maior do que todos os últimos 2 anos ali de Covid no mundo, né? Então é bem impressionante mesmo, por isso que eles estão realizando lockdowns gigantescos por lá, né? E no próximo gráfico a gente consegue ver, né, o preço das commodities. Este é um índice que ele engloba diversas commodities, desde petróleo, gás natural, commodities agrícolas como soja, milho, trigo, né? A gente pode ver que nos últimos 10 anos, desde 2012, é um índice que anda quase de lado, né? Não tem muita pressão ali de commodity. E olha o comportamento atual, né? Ele deu um salto ali, ele quase dobrou de preços. E toda esta inflação que veio de commodity, ela acaba impactando ali o consumidor final, a população geral, né? E causa todo este caos, né, que estamos observando em termos de preços no mundo. É uma situação nova, novamente aqui, é uma situação que não foi enfrentada por países desenvolvidos, e isto é um complicador adicional, né? Quando você não conhece o problema, e brasileiro conhece a inflação, mas o mundo não conhece. E quando você não conhece esse problema, é difícil combater ele, né? No próximo slide, a gente vê uma tabela, né, das projeções do Fed. O Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, e olha como ele vem mudando drasticamente as projeções dele, né? Esta linha que está em negrito é a projeção atual, né, da última reunião do Fed em março, e esta outra linha, projeção anterior, é a projeção de dezembro de 2021. Né? Olha como o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que talvez tenha mais informação do que todo mundo, né? Olha como ele mudou radicalmente as projeções. Então, primeiro, crescimento. Agora está prevendo um crescimento menor. Né? Antes ele previa 4% de crescimento em 2022, agora 2,8%. Inflação a mesma coisa, né? Ele praticamente dobrou a sua expectativa de inflação para 2022. E também essa Fed Fund Rates, como se fosse a Selic americana, né? Antes ele previa uma Selic americana, né? Essa taxa básica de juros nos Estados Unidos, em 0,9%, agora ele projeta 1,9%. Só que, né, neste quadro,
o mercado ainda acha que o Fed está muito, mas muito otimista, dado o que está acontecendo no mundo, né? O Fed com certeza ainda vai piorar estes números, né? Para vocês terem uma ideia, já estão projetando um crescimento muito próximo de zero e até uma recessão já em 2023. E o Fed ainda projetando 2% aqui de crescimento em 2023. Então, por não estar tão dentro assim do assunto inflação, o Fed deixou um pouco de lado, subestimou essa alta de preços e agora vai ter que correr atrás ali, né, do próprio rabo ali para conseguir controlar essa inflação, podendo gerar, né, uma recessão nos próximos anos. Esse é um ponto que a gente acompanha muito, muito atentamente, né, como isso vai se desdobrar. No próximo gráfico, a gente vê já sinais, né, desta subestimação do Fed de inflação, né? Aqui são dois títulos americanos, títulos pré-fixados, o de 2 anos, que é a linha azul, e o de 10 anos, que é a linha amarela, né? Eles estão no mesmo patamar hoje. Então, um título de curto prazo, que é esse de 2 anos, e o de longo prazo, de 10 anos, eles estão no mesmo patamar, né? Quando a gente olha aqui o gráfico aqui na direita, né? O último dado, né? Coisa que não deveria acontecer, né? Porque você tem um risco ali do tempo e não está precificado, né, atualmente pelo mercado, muito por conta desta confusão de alta de juro por lá, né? Então tem uma situação bem delicada, né, em termos de como o Fed vai atuar em relação à inflação, né? E veja, né, esses títulos saíram de um patamar de taxa e abriram, né? Quando ele cresce aqui a taxa, a gente chama abertura de taxa de juros, né? Então, ele aumentou a sua taxa de juros, o mercado aumentou a taxa de juros, né? Se você tiver comprado neste título, né, você tem a marcação negativa, né? O preço do título é inverso à sua taxa. Então, se você estiver alocado, quanto maior ali a taxa, menor o preço, né? Então, você tem uma marcação negativa. A gente observou muito isso no Brasil no ano passado, né, e agora estamos observando isso nos Estados Unidos também, né? Quando a gente vê o próximo gráfico, olha como o mercado americano, né, o Banco Central dos Estados Unidos, estimulou a economia. Aqui no Brasil, nosso Banco Central ele cortou o juro para 2%, né, mas não injetou dinheiro diretamente na economia. Lá não, nos Estados Unidos eles, além de deixarem o juro zerados, né, durante a pandemia, eles injetaram ali quase 6 trilhões de dólares, 6 trilhões de dólares na economia. É quase dois PIBs do Brasil isso, né? E agora, para retirar esse dinheiro, e esse dinheiro é muito inflacionário, né? Tem que pontuar isso. E agora, para retirar esse dinheiro também vai ser uma dificuldade tremenda para o Fed lidar, né? Se ele tirar muito rápido, ele vai acabar, né, causando um chacoalho muito grande no mercado. Se ele tirar muito devagar, né, ele pode intensificar a inflação. Então, a situação hoje do Banco Central dos Estados Unidos ela é bem delicada. Ele tem que saber ali surfar muito bem na hora de aumentar o juro e retirar este tanto de dinheiro que ele colocou na economia, né? O balanço do Fed hoje está em 9 trilhões, né, de dólares. É muita coisa na economia, é um dinheiro muito inflacionário, né? Então tem uma incerteza muito grande como que ele vai fazer isso, né? Talvez, né, este seja o principal assunto em termos globais para se acompanhar, como que o Fed vai elevar juro, como que o Fed vai retirar este dinheiro da economia. No próximo gráfico, a gente tem uma curva, né, a mesma curva que vimos para os Estados Unidos, né, mas é para a Europa. Também o título de 2 e de 10 anos. Né? Na Europa é uma situação diferente. Né? Na Europa, eles de fato não tinham mesmo inflação. Né? Quando a gente pega preço de alimentos por lá, preço de alimentos nos últimos 15 anos, eles ficaram praticamente inalterados. Você ia em um restaurante lá, acompanhar preço de restaurante, os preços ficavam de fato muito de lado. E agora eles também estão enfrentando essa inflação nova, né? Por lá, o juro estava muito mais negativo do que nos Estados Unidos, né? Até final do ano passado, o juro estava no terreno negativo, isto juro nominal, e agora já começa a tocar o terreno positivo. Né? É claro que na Europa, o Banco Central Europeu não vai elevar tão rápido assim o juro quanto os Estados Unidos deve elevar,
mas também é um momento, é um assunto para acompanhar de perto, né, para ver como que o Banco Central Europeu vai lidar com esta inflação. Como o problema da guerra, principalmente, está afetando muito a Europa, né, eles são muito dependentes do gás natural, né, pode ser que a Europa ainda dê uma barrigada, né, o Banco Central Europeu dê uma barrigada na hora de elevar os juros. De uma forma ou de outra, se ele não elevar o juro neste ano, a probabilidade de elevar nos próximos anos é muito grande. E essa taxa de juros vai abrir também, né? Então, quem tiver comprado nessas taxas de juros e elas aumentarem, o preço inversamente proporcional vai ter uma marcação negativa. Isso aqui era a parte de mundo, né? Entrando em Brasil, né? Brasil, temos aqui o nosso relatório Focus, né? O relatório Focus voltou hoje, né? Os funcionários do Banco Central estavam de greve, né? Eles voltaram hoje, né? E já estão apontando inflação em 7,60 para 2022. Né? Aqui não está atualizado ainda, né? Porque saiu hoje, quase agora ali os dados, né? 7,6 de inflação em 2022. É muita inflação para 2022, né? Esse número pode ser até um pouco maior, né? Já estamos estimando ali que a inflação possa bater 8%, né? E por outro lado, né, o Banco Central, para correr atrás da inflação aqui, ele vai ter que manter essa Selic mais elevada por um longo prazo. Né? Estamos trabalhando aqui que essa Selic em 12%, 13%, ela permaneça neste patamar pelo menos até a segunda metade de 2023. Né? Se a Selic cair, vai ser só depois ali só depois do segundo semestre de 2023. Né? Como a gente comentou, né, um juro alto, ele acaba combatendo a inflação, só que ele gera um crescimento ou até uma recessão. Então, uma Selic em 13, o Brasil tende a crescer muito menos. Né? O Brasil tende a crescer neste ano próximo de zero. Né? E ano que vem também. Né? Então, 2 anos ali crescendo próximo de zero é uma situação muito complicada para o país. Por um lado, ali o juro é necessário, né? É um mal necessário, por outro, ele acaba depreciando a atividade, né? O emprego, a renda muito fortemente. Né? Quando a gente vê um próximo slide, né? A gente tem esse dado, né? Que é moedas versus o dólar. Né? A gente viu o real saindo de 5,70, bateu 4,60, hoje já está quase próximo de 5 de novo. Né? Mesmo assim, o real foi uma das moedas que mais se valorizaram contra o dólar. Né? O real é esta linha, a primeira linha aqui amarela. Né? Olha como ela se valorizou contra o dólar, contra diversas outras moedas. Então, tem moeda da África do Sul, peso mexicano, peso chileno. O real foi disparada a melhor moeda. Infelizmente, para quem está comprado em bolsa nos Estados Unidos, né, quando tem ali a conversão para real, né, quando o dólar se desvaloriza contra o real e vice-versa, né, o real se valoriza contra o dólar, você tem uma variação negativa. Né? Então, boa parte ali daquele retorno negativo que a gente observou em renda variável no exterior foi parte disso cambial. Né? Então, a moeda dos Estados Unidos se desvalorizou, como você estava, né, como a Jefferson-Prev tem investimentos, né, em dólar, né, como ela estava comprada, quando você converte isso para real, você tem esta desvalorização proporcional. Né? Agora o real já voltou para próximo de 5, então é o efeito inverso, né? Quem está comprado, né, volta ali a ter uma variação positiva por conta do câmbio. Nesse slide, né, a gente consegue ver que por que o real se valorizou tanto assim? Tivemos 3 fatores, né? Primeiro fator, a nossa bolsa estava muito barata comparada com o resto do mundo. Né? Estava mesmo. No começo do ano, a nossa bolsa estava, no relativo ao mundo, pelo menos 30% mais barato. Né? Então, teve um fluxo ali no começo do ano, entrou próximo de 70 bi no Brasil, na bolsa, né? Porque ela estava barata. Segundo ponto, o nosso juro já estava em 10%, enquanto o juro nos Estados Unidos estava próximo de zero. Então, esse diferencial de juro também é atrativo para investir em Brasil. E terceiro, commodity.
Commodity ali também é um fator importante para o Brasil, né? O mundo enxerga o Brasil como um exportador de commodity. Então, se a commodity está cara, o Brasil consegue exportar mais caro, consegue captar mais recursos, né? Brasil é um país importante para a commodity. Olhando daqui para frente, né, a gente tem, né, uma bolsa no relativo, tá? No relativo no mundo, não tão mais barata assim. A gente vai mostrar mais para frente o gráfico, tá? Mas a bolsa agora não está mais tão barata como estava 4, 5 meses atrás, né? Outro ponto, o diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos já começa a diminuir, porque Estados Unidos logo vai ter que subir juro muito mais rápido, né? E terceiro, a commodity é o único fator que permanece, né? Commodity ainda permanece como um fator de atrair capital para o Brasil, né? É um ponto muito positivo mesmo. Temos uma expectativa que commodity fique neste patamar elevado de preço por muito tempo e, querendo ou não, pode ser bom sim para o Brasil, né? Mas os outros dois fatores se foram, né? A bolsa nem está tão mais barata assim, e por outro lado, o diferencial de juro já não é tão grande assim como era 4 meses atrás. A gente vê em abril um fluxo já bem menor, né? Até um pouco negativo, nem aparece no gráfico direito, né? Por conta, né, deste arrefecimento ali das expectativas, né? No próximo gráfico, a gente começa a entrar aqui nos títulos públicos brasileiros, né? Esses são os pré-fixados, né? A gente conhece aqui como NTNF, LTN, né? Na plataforma de investimento é Tesouro Pré-fixado, né? Então, como a gente viu nos Estados Unidos, estes títulos tiveram uma alta, né? Então, saiu de um patamar de 8, 7,5, lá no ano passado, hoje está próximo de 13. Então, aquela conta, né? Taxa maior, né? Se você tiver alocado, o preço menor, né? Ainda não estamos recomendando este tipo de ativo para as carteiras de investimentos da Gepsaprev, né? Foi muito maior a alocação em pré-fixado há algum tempo atrás, né? Agora nem tanto assim. Está no patamar bom de preço? Está pagando 13% ali, né? Só que tem muita volatilidade este título, né? Então, talvez para este momento agora que vamos começar a falar de eleição, guerra, Covid, alta de juros, né? Talvez não seja o melhor ativo, né, para se operar agora, né? Felizmente as carteiras também já estão refletindo isso, não estão operando tanto pré-fixado assim, né, por ser um ativo muito volátil. No próximo slide, a gente consegue ver, né, outro título público, né, que são as NTNBs, por nós aqui conhecemos como NTNBs. Nas plataformas de investimento é o Tesouro IPCA, né, talvez é o título mais popular ali nas carteiras dos fundos de pensão, né, como é o caso da Gepsaprev, né. Este é um título que ele protege de inflação, né? Ele não protege de um cenário de recessão, não protege de um cenário eleitoral mais conturbado, mas de inflação, pelo menos, esse título protege, né? Como a gente tem um risco grande de inflação agora, talvez esse título seja interessante, né? O nível de taxa dele é interessante. Ele sofreu um pouco no passado, né? A gente pode ver que as taxas deles também aumentaram, né? Mas agora já enxergamos que eles estão em um patamar bem mais interessante, né? A gente vê ali as carteiras explorando um pouquinho mais deste ativo. Ele é volátil, né? Mas já está num preço bem interessante de preço para se alocar, né? O próximo ativo, né, no próximo slide, é um ativo também que está sendo muito explorado na carteira da Gepsaprev, é o crédito privado. O crédito privado, diferentemente dos dois últimos ativos, né, ele tem uma volatilidade muito baixa, né? É um título que paga hoje CDI, né, Selic, CDI mais 1,68 na média de spread, né? Esse spread já está bem estável há algum tempo, né? Como não tem volatilidade, né? É um ativo, como não tem muita volatilidade, né? Volatilidade todos os ativos têm, mas tem pouca volatilidade, é um ativo interessante para você operar agora neste momento mais conturbado, né? A Gepsaprev sabe disso, já está operando este ativo num percentual bem maior na carteira, né? Ele consegue defender muito mais, né? E tem um cenário positivo. A crédito privado é um ativo que está com um cenário bem positivo para os próximos 12, 18 meses, né? E por fim, né, no próximo slide, temos a outra classe de ativos que compõe ali boa parte dos perfis mais agressivos, que é a renda variável, né? A gente pode ver, né,
como a gente comentou no início, né, estas linhas embaixo, né, é a bolsa, são os índices de bolsa no Brasil, né, e esses índices aqui, azul claro, esse marronzinho aqui, são os índices de bolsas globais, tá? Então, olha a boca de jacaré que abriu ali desde o meio do ano passado até janeiro de 2022. As bolsas globais nas máximas e a nossa bolsa aqui muito depreciada. Então, no relativo que a gente comentou, né, a nossa bolsa estava barata em relação ao mundo, né? Quando o investidor global olhava para este gráfico, olha, tem oportunidade emergente, né? A bolsa está barata em relação à minha própria bolsa. Né? Então, por isso que entrou muito recurso aqui no começo do ano, né? Entraram 70 bi na Bolsa Brasileira nos primeiros 3 meses. Só que agora, quando a gente olha abril, né, essa boca de jacaré é bem menor já. Né? Já não tem mais tanto apelo assim para um fluxo tão grande na magnitude de 70 bilhões entrar no Brasil. Se a gente olhar por uma outra perspectiva, né, quando a gente olha preço sobre lucro, né, o quanto as bolsas brasileiras estão em termos de preço e o quanto está o lucro das empresas, a nossa bolsa ainda está barata. Tá? Isso é um ponto importante a se pontuar. Né? Preço sobre lucro, as empresas estão bem lucrativas, né? E o preço está relativamente barato quando a gente olha internamente. Tá? Isso é um ponto importante também, se você tiver um horizonte de tempo maior, né? A bolsa neste patamar pode ser um ativo muito interessante de preço, em termos de preço. Né? Está num patamar bem interessante, né? Claro que a bolsa é muito volátil, né? Ainda mais agora com todos esses fatores que comentamos, né? Mas, né, se você tiver um horizonte maior de tempo, quem está nos perfis mais agressivos, que geralmente tem um período maior ali na acumulação de capital, né, é um ativo que no longo prazo tende a performar muito mais ali do que a renda fixa mais tradicional ali, sem volatilidade, tá? É um ponto ali que a gente sempre recomenda ali, olha, se tiver um prazo maior, bolsa neste patamar de preço está bem interessante em termos ali de fazer um aporte. Tá claro que tem volatilidade, mas está num patamar interessante. E por fim aqui, até para não se alongar, no próximo slide a gente tem um resumo, né? Estamos projetando hoje uma Selic no final do ano, né? Próximo ali de 13,25, né? Aqui eu acho que está só invertido aqui, mas a Selic próximo de 13,25, tá? Para o final do ano, né? Pode ser um pouquinho mais do que isso, pode ser um pouquinho menos do que isso, mas não foge desse número, né? Vai ser muito próximo disso. É muito bom para fundo de pensão, né? Selic neste patamar de 13% ao ano. Né? Só a Selic já te garante ali um bom retorno. Né? É um patamar de preço muito diferente do que foi observado no ano passado. Né? A Selic no ano passado estava em 2%. Tinha que se tomar muito risco para conseguir um prêmio não tão bom assim. Agora, só com Selic, que é um ativo que não tem muita volatilidade, já está garantido ali próximo de 12%, 13%. Né? O Ibovespa, né? Estamos estimando o Ibovespa encerrar o ano próximo de 123 mil pontos. É um bom patamar para o Ibovespa, né? Como a gente comentou aqui, né? Se você tiver um prazo maior, este nível de preço atual do Ibovespa, né, é um nível bem interessante, né? Vai ter volatilidade, mas é um nível bem interessante. Né? O dólar, estamos estimando o dólar muito mais próximo de 5, né? Talvez até um pouquinho acima de 5, do que um dólar mais próximo de 4,20. Né? O dólar hoje, se a gente considerar o preço justo, ele deveria ser próximo de 4,20. Né? O preço justo do dólar. Só que tem muitas coisas que estão desviando o dólar do preço justo. Né? Guerra, Covid, e vamos ter eleição aqui. Então, por isso, estamos um pouco mais conservadores, estamos estimando um dólar próximo de 5. E pode ser bom para os investimentos, né? Um dólar neste patamar aqui, para quem tem investimento no exterior, é um patamar interessante. Né? IPCA no final do ano, acima de 7,5%, né? Não tem jeito. O IPCA vai ser muito, a inflação vai ser muito alta, novamente um ano de inflação muito elevada, né? Por isso que o Banco Central vai manter essa Selic neste patamar de 13%. Por outro lado, crescimento próximo de zero.
né? O crescimento vai ser muito, muito ruim, né, este ano e também em 2023, né? Ninguém aguenta ali nenhuma atividade ali consegue superar uma Selic em 13%, né? É difícil mesmo, acaba depreciando muito fortemente a economia. Desemprego muito elevado, próximo de 11,5%, né? Mesmo para os níveis brasileiros, 11,5% de desemprego é muito elevado, né? E lá nos Estados Unidos estamos estimando taxa de juros, né, que encerre o ano pelo menos em 2%. Tá? Esse seria o piso mesmo para a taxa de juros americana, encerrar 2022 em pelo menos 2%, mas pode facilmente chegar em 3% em 2022. Tá? Estamos trabalhando aqui com este range de preços. Né? Da minha parte era isto, vamos continuar aqui. Aqui tem os 2 QR Codes para vocês fazerem as perguntas e para acessar o Instagram. E agora eu passo a palavra para o Diego, que ele vai passar toda a parte de carteira e das perspectivas para os próximos meses. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Rony. Como o Rony colocou, o objetivo hoje é falarmos um pouquinho do comportamento dos perfis nesse momento, como que os perfis estão passando por esse momento de bastante incerteza. É uma informação super importante na hora de vocês escolherem qual o perfil, é entender como ele se comporta, como ele está posicionado e daqui para frente como que deve ser a gestão desses perfis. Lógico que essa não é uma decisão tomada de forma independente, é necessário também cada um olhar para suas próprias características, ver qual que é o seu horizonte de investimento, se você tem ou não aversão a risco, são coisas fundamentais para se tomar a decisão. Então, acho que é um pilar, são vários pilares na hora de tomar a decisão sobre o perfil de investimento. Um deles, sem dúvida, é entender o cenário, que é o que o Rony mostrou. O outro é entender como os perfis estão construídos e qual o comportamento deles. E o terceiro é entender realmente se isso está de acordo com o seu horizonte de investimentos. Então, uma das coisas importantes para nós olharmos agora é como tem sido o desempenho desses perfis agora ao longo desse ano de 2022 e como eles se comportam historicamente. Então, como nós podemos ver aqui, os perfis atualizados até março de 22 agora, até o fechamento de março, tiveram um desempenho ali que variou entre 2,62% no superconservador até 3,80% no super agressivo, ficando entre 108 aproximadamente por cento do CDI e 156% do CDI. Mas isso não quer dizer que esses perfis tenham esse comportamento de forma constante. Como nós podemos ver aqui, principalmente os perfis que têm maior assunção a risco, podem sofrer em algumas janelas. Se nós olharmos a coluna de 12 meses, a gente vê justamente isso. Em 12 meses, por exemplo, os perfis que melhor performaram foram aqueles que tomaram menos riscos, por exemplo, superconservador e conservador, com 116% de CDI e ali 97% de CDI. E o perfil que menos teve desempenho, que teve o desempenho mais aquém do mercado, foi o super agressivo com 0,95%, ou seja, 14% de CDI. Isso porque, claramente, foi um período onde os títulos públicos não performaram bem, tiveram rentabilidade negativa, apesar de nós acharmos que título público e renda fixa é uma coisa que não oscila, ela oscila sim e pode ser negativa, é normal esse tipo de movimento, principalmente em cenários de abertura de juros, o que não é tão esperado ter essa leitura, porque você está falando, se o juros está aumentando, como que a renda fixa é negativa? Isso acontece justamente porque, como os ativos remuneram melhor, o principal desses ativos, o valor presente desses ativos acaba sendo menor e tem esse reflexo em algumas janelas de tempo. O MSCI, a Bolsa Internacional, tem sido muito ruim esse ano e tem impactado um pouco no mercado local, assim como a desvalorização do dólar, tem também impactado bastante os resultados dos perfis que tomam mais risco. Isso eu estou falando em 12 meses, mas quando a gente olha num horizonte mais longo e vai para a última coluna em 36 meses, a gente vê realmente que a tese de investimento de quanto maior risco, maior retorno, funciona no longo prazo. Tanto que ali o perfil que tem o pior desempenho é o super conservador, com 13,63%, em contrapartida o melhor desempenho vem do agressivo, com 25,79%. O super agressivo, claramente, ele está em branco ali, não é porque ele não performou, mas sim porque ele não tem o histórico todo, tá? Ele foi um perfil criado em fevereiro de 2020
e por isso ele não acaba tendo ainda os 36 meses completos. De qualquer forma, é muito importante ter essa leitura e ter isso em mente, que é possível sim ter rentabilidade negativa nos perfis de maior risco, principalmente em determinadas janelas de mais curto prazo. Mas no longo prazo, sempre os perfis de investimentos com maior risco tendem a se beneficiar das suas carteiras. Olhando o slide seguinte, a gente vai ver como efetivamente essas carteiras estão posicionadas e qual está sendo o comportamento da GEPSAPREV nesse momento. Bom, quando a gente olha para 2021, nós tínhamos uma carteira ali distribuída entre, por exemplo, super conservador, somente com renda fixa, que a gente chama de baixa volatilidade. Aquela renda fixa que oscila muito pouco. Aquela renda fixa que está atrelada geralmente a títulos públicos indexados a Selic, as famosas LFTs, Letra Financeira do Tesouro, ou títulos bancários de grandes instituições financeiras, de curto prazo, CDBs, letras financeiras de instituições de grandes bancos, e aí podemos falar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, os principais bancos, e títulos de empresas de curto prazo também das principais companhias e principais empresas brasileiras, todas listadas em bolsa, como Petrobras, Vale, as grandes companhias. Isso concentra os investimentos no que a gente chama de renda fixa baixo risco. O que a gente chama de renda fixa médio risco, que são aqueles títulos de renda fixa que podem oscilar, apesar do risco apesar de ser, quando a gente fala de médio risco, mas está muito mais atrelada à volatilidade, à variação de preço desses ativos. E aqui estão principalmente os títulos públicos indexados à inflação, como o Rony comentou anteriormente, as famosas NTNBs, e os títulos públicos indexados a taxas pré-fixadas, que são as LTNs e as NTNFs. E alguns títulos aqui bancários e de empresas de prazo um pouquinho mais longo. Então, isso acaba entrando nessa caixinha que a gente chama de renda fixa médio risco ou com algum tipo de volatilidade. Os investimentos estruturados são aqueles investimentos mais como o próprio nome diz, um pouco mais estruturados, né? Um pouco mais, como a gente pode dizer, menos fora do tradicional, como os multimercados, né? Os multimercados entram nessa caixinha, os grandes, famosos multimercados, o Verde do Stuberg, o SPX, os principais fundos de mercado entram nessa caixinha, assim como fundos de participação, fundos imobiliários acabam entrando nessa caixinha estruturada. E a parte de renda variável, aqui claramente são as ações, são os investimentos em ações, tanto locais como internacional. Se a gente olhar para 2021, nós podemos ver que o super conservador tinha 100% em renda fixa, baixo risco, o conservador tinha renda fixa sendo responsável por 85%, mas dentro dessa estratégia existia um pouco de renda fixa com volatilidade. Moderado estava com a renda fixa em 65% aproximadamente dividida entre essas duas classes e 25% em bolsa, enquanto o conservador tinha 10% em bolsa e o agressivo 40% em bolsa. E o super agressivo 55% em bolsa. Então aqui o que difere os perfis basicamente é a variação do quanto eles têm em bolsa e a distribuição da renda fixa entre aquela com mais volatilidade e menos volatilidade. Para 2022, o que foi previsto na política de investimentos na GEPSAPREV, que está no slide seguinte, foi justamente a redução dessa parcela em renda variável em praticamente todas as classes de investimento, em todos os perfis de investimentos. Então, nós vimos que o conservador, por exemplo, reduziu de 10 para 7%, o moderado reduziu de 25% para 20% e o agressivo de 40% para 35%. Tivemos ajustes pontuais também nos estruturados. Isso quer dizer que, de uma forma geral, a GEPSAPREV está menos otimista com o mercado, vamos dizer assim. E enxergava 2022 um ano com muitos riscos, um ano onde a gente tem eleição, um ano onde o Covid ainda onde existia, e isso fez com que a GEPSAPREV, enquanto instituição, reduzisse o risco das suas carteiras como um todo, apostando muito mais em renda fixa e nessa taxa de juros elevada que pode beneficiar os participantes de um fundo com caráter previdenciário. Então, essa é uma decisão que a GEPSAPREV tomou como instituição reduzir todos os riscos. E agora, claramente, a decisão é de cada um de vocês, participantes, se quer estar mais ou menos atrelada a riscos. Lembrando que essas decisões, elas acabam sendo realizadas uma vez por ano em prol da própria proteção do participante, porque tem vários estudos no mercado que demonstram que quanto mais você fica mexendo no seu perfil, ou seja, mais alterando em prazos em janelas muito curtas de espaço de tempo o seu investimento,
tende-se a tomar decisões mais erradas, porque geralmente você toma decisão olhando para trás e não para frente. Então, essa é uma segurança que a GEPSAPREV traz para vocês participantes. Então, na hora de tomar essa decisão, a próxima informação é super importante. É entender que a carteira da GEPSAPREV é extremamente pulverizada, são 65 fundos diferentes de investimentos, que vai desde, e aqui está por cor justamente pela assunção a risco de cada fundo. Então, os azuis são os fundos que compõem a carteira de renda fixa baixo risco. O amarelo é aquele que compõe aquela renda fixa com mais volatilidade. E aí, como eu disse, são fundos basicamente que compram mais inflação, mais pré-fixado, que acabam direcionando um pouco nessa parcela, mais crédito privado. Os multimercados, que têm um pouco mais de oscilação do que a renda fixa, estão em laranja, e os fundos de ações em vermelho, por serem aqueles fundos que têm maior exposição realmente a risco, acompanhando o mercado tradicional de ações. Então, aqui nós podemos ver como a carteira é bastante pulverizada, e isso, por si só, reduz também o risco de todos os perfis da GEPSAPREV. No slide seguinte, isso ajuda muito vocês a tomarem a decisão. O que é risco? Risco é uma palavra que depende muito do que cada um tem de percepção. Então, o risco para um pode não ser o risco para o outro. A percepção em relação a algo é muito importante na hora de tomar essa decisão. E aqui a gente fez um comparativo justamente mostrando quais são os níveis de risco que os investimentos tradicionais que as pessoas físicas conseguem fazer de forma independente possuem. Então, aqui, nessa escala, em condições normais, nós temos o CDI, que é o ativo de menor risco no mercado, que se aproxima muito da Selic, a taxa básica de juros, tem ali um nível de oscilação de 0,14, que é bastante baixo. O superconservador, você vê que ele tirando esse investimento direto na CDI, ele é um investimento hoje disponível com o menor risco possível. E o conservador tem um pouco mais de risco, claro, é praticamente quase 4 vezes maior do que o super conservador, mas de qualquer forma é um perfil que assume menos riscos, por exemplo, do que o IMAB5. E para quem não conhece, o IMAB5 é um índice que reflete a dinâmica, reflete o comportamento dos títulos públicos indexados à inflação, com vencimento em até 5 anos, ou seja, a gente está falando com títulos que vencem até 2027. Então, o conservador, apesar de ter 7% de bolsa, apesar de ter aquela dinâmica toda de carteira, a pulverização dos investimentos, a baixa concentração e essa dinâmica de gestão mais ativa faz com que ele tenha menos risco com título público de curto prazo. Isso torna interessante as pessoas a olharem o conservador de uma forma diferente do que muitas vezes tem a percepção. O moderado, por exemplo, que já é um fundo que comporta ali 20% de bolsa, eles de forma independente, quando comparado ao IMAB, que aí já é o índice de títulos o índice que reflete os títulos públicos com todos os vencimentos no mercado, indexados à inflação, tem um risco menor, tem uma volatilidade menor. Ou seja, a gente está falando que você ter moderado, você tem menos risco do que ter uma carteira diversificada de títulos públicos. Então, olha que interessante isso. Aqui você tem bolsa, tem investimento no exterior, você tem vários outros tipos de estratégia dentro dessa caixinha. O agressivo tem menos risco, apesar de ter 40%, quase 35% agora em bolsa, tinha 40% até um ano atrás, tem menos risco do que o IMAB5+, que são os títulos, o índice que baliza os títulos públicos com mais de 5 anos, ou seja, os títulos mais longos da dívida pública. Então, você está me falando que o agressivo tem menos risco do que eu comprar um título público de longo prazo? Sim, ele tem menos risco, ele oscila menos do que esse tipo de investimento. E o super agressivo, que parece algo muito fora da realidade para muitas pessoas, não se mostra assim tão fora da realidade. Porque você que individualmente está comprando bolsa americana, ou que está comprando dólar, ou que está comprando ouro, que parece não ter risco, ou mesmo a própria bolsa indiretamente, você vê que o risco do super agressivo é bem inferior a todos os ativos de forma individual. Então, essa gestão realizada dentro de uma fundação, de uma carteira, que tem várias estratégias distintas, realmente consegue reduzir o risco de forma significativa. Ah, mas você me falou que isso é em condições normais, em condições estressadas. No slide seguinte, a gente vê justamente essa característica, esse comportamento em condições estressadas de mercado. O super conservador continua tendo menos risco que uma carteira de título público de curto prazo. O IMAB, o conservador, continua menor do que uma carteira de títulos públicos. O moderado e o agressivo, menor até do que uma carteira de títulos públicos de longo prazo. E o super agressivo continua com menos risco que dólar, ouro,
bolsa americana ou bolsa brasileira. Então, aqui, isso é importante para vocês tomarem a decisão de qual perfil se encaixa melhor, porque muitas vezes a gente descorrelaciona aquilo que a gente faz na pessoa física daquilo que está sendo realizado dentro da fundação. Então, acho que essa é uma informação super importante. E outra informação importante é, sem dúvida, o seu horizonte de investimentos, que a gente vai conseguir ver no slide seguinte, que é o prazo que você tem para usar esse dinheiro. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou usar esse dinheiro muito para frente, mas quanto é esse prazo? Para alguns, 2 anos é muito prazo, para outros, 5 anos é muito prazo, isso realmente não é uma coisa que é fácil de se definir. Então, a GEPSAPREV, pensando nisso, entrega para o participante a possibilidade dele alocar no perfil chamado ciclo de vida, onde ele é automaticamente colocado em uma das carteiras dos 5 perfis, de acordo com a sua idade, e vai migrando de forma automática também. Então, aquele participante que tem menos de 39 anos, ele vai para super agressivo, aquele que tem de 40 a 49 vai para agressivo, o que tem de 50 a 56 para moderado, de 57 a 61 para conservador e de 62 anos ou mais para super conservador. Então, esse é um bom parâmetro para perfil, para horizonte de investimentos. Como eu disse, esse é o ponto fundamental em qualquer decisão de investimentos. Por quê? Perfis com mais risco podem ter janelas ruins, eu já mostrei isso inicialmente. E pessoas que têm mais tempo para se aposentar, pessoas que têm mais tempo tem bastante tempo para se aposentar, que pode acumular, sim, esses podem aguentar, podem suportar momentos de maior estresse, porque lá na frente vão se beneficiar de um retorno maior naqueles perfis com maior risco. Então, acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. É importante que vocês tenham na cabeça justamente todos esses pilares na hora de tomar decisão. Eu agradeço a participação de todos. Aqui tem o QR Code para vocês tirarem dúvidas, eventualmente, acessar o Instagram também da GEPSAPREV. Eu e o Rony aqui agradecemos a participação de todos e nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida que venha surgir. Obrigado. Obrigada, Diego. Obrigada, Rony. Informações valiosas aí para os nossos participantes tomarem a decisão. Então, antes de passar para as perguntas, eu só queria reforçar algumas informações aqui bem importantes em relação à campanha de alteração do perfil de investimento. Enquanto eu estou passando essas informações, vocês estão vendo o QR Code aí na tela. Quem ainda não enviou a sua dúvida, fique à vontade, apontar a câmera do celular, e aí vocês vão ser direcionados para o link, onde vocês vão poder enviar aí as perguntas para o Rony e para o Diego. Voltando um pouquinho para a campanha então está aberta até sábado agora, dia 30 de abril. Então, quem deseja alterar o seu perfil de investimento com base em todas as informações que obteve, agora é o momento. Essa é a última oportunidade, né? A única oportunidade em 2022. A próxima campanha só em 2023. Então, essa alteração ela pode ser solicitada através do nosso site, que é o gepsaprev.org.br. Na área de participante, vocês conseguem pedir a alteração, ou através do aplicativo da GEPSAPREV. Vocês podem baixar o aplicativo no celular de vocês e também é possível solicitar a alteração do perfil por lá. O novo perfil de investimento, ele passa a valer a partir do mês de maio, para todos que pedirem, tá? Bom, eu vou passar aqui agora para a gente começar a esclarecer as dúvidas que chegaram. Perfeito, boa tarde a todos. Bom, temos bastante perguntas hoje. E a primeira é, com essa grande queda do Ibovespa em abril, está na hora de mudar o perfil para um perfil mais conservador? Bom, ótima pergunta. A tese de investimentos sempre diz que o ideal é o ideal é vender ativos mais caros e comprar ativos mais baratos. Então, tomar a decisão pensando nesse movimento de curto prazo não é o ideal, porque caiu agora, então, em teoria, o movimento será saindo de um ativo barato e não de um ativo caro, como a tese de investimentos diz. Então, a decisão tem que ser tomada olhando para frente. Qual que é o meu horizonte de investimento? Eu tenho tempo para esperar esse Ibovespa voltar? Ou não, eu já vou consumir esse dinheiro no curto prazo e não tenho esse tempo. Então, esse tem que ser o fator decisório. Tá? As perspectivas para a Bolsa, no curto prazo, realmente não são tão boas, como o Rony colocou, tem muito risco daqui para frente, mas no longo prazo, sempre o investimento em renda variável é um investimento que tende a performar melhor do que qualquer outra classe de investimentos, por ser aquela que assume mais riscos em relação à oscilação de preços.
Obrigada, Diego, pela resposta. A próxima pergunta é a seguinte: na sua opinião, os preços das commodities devem baixar com a recessão? Hoje nós vivemos um boom de commodities que nunca foi visto, os preços estão nos níveis históricos, e sim, há uma tendência desses preços caírem ao longo do tempo, porque a tendência é que nós tenhamos um crescimento menor e, consequentemente, a demanda diminui. Hoje nós temos alguns problemas de oferta, principalmente por causa da questão chinesa, nós temos problemas de oferta que ocorreram por causa desses embargos, a Rússia e efetivamente a região da Ucrânia. Então, neste momento, estamos vendo um período atípico, mas no longo prazo a tendência é que esses preços se acomodem a níveis mais próximos dos históricos. Perfeito, muito obrigada. A próxima é: considera que há uma boa oportunidade de compra especulativa de LTN pré-fixado com vencimento para vários anos, para venda com lucro e apostando na queda da Selic? Perfeito. Sim, é um momento bom para entrar nesses ativos, porque a taxa de juros subiu bastante e ela não deve ter grandes altas, não nesse mesmo patamar que nós vivemos agora. De forma especulativa, por exemplo, para a pessoa física é muito ruim fazer isso, porque a pessoa física, quando entra nesse ativo, ela entra geralmente em bancos ou corretora, ela entra numa taxa menor do que aquela que o mercado de grandes investidores pratica, e quando ela sai é onde ela é mais penalizada. Os corretores e bancos tendem a colocar um pênalti bem forte para isso, e que muitas vezes consome quase todo o ganho que se tem na operação. Enquanto fundação, enquanto uma instituição desse tamanho, é um momento bom para se posicionar pensando no longo prazo, porque os riscos de perder na renda fixa diminuíram bastante, porque as taxas já subiram, e a taxa de carregamento desses papéis, o que a gente garante que vai receber ao longo do tempo, está mais atrativo. Então, esse é um movimento que está sendo realizado dentro da GEPSAPREV, que é aumentar a participação nessas NTNBs, se protegendo de inflação e garantindo essa taxa de juros maior por um longo tempo. Ótimo. Próxima pergunta. Meu perfil é moderado. Nos últimos 2 anos, a rentabilidade foi baixa e afetou o principal. Devo mudar para o conservador com possível baixa da taxa fixa em 2023? Bom, o perfil moderado, como eu disse, ele tem alguns períodos que podem sofrer, assim como nesse período super agressivo foi o que mais sofreu, o agressivo um pouco menos e o moderado um pouco menos do que agressivo, mas sofreu mais do que conservador e super conservador. Essa é sempre uma boa pergunta. Qual o seu horizonte de investimento? Você está pensando no curto prazo? Você convive bem com volatilidade? Porque a pessoa, para estar no moderado, ela tem que estar ciente que realmente isso pode acontecer ao longo do tempo. A bolsa pode ter ciclos de investimento muito ruins. Por exemplo, neste momento não foi o caso, mas se a gente voltar um pouquinho para trás e olhar março de 2020 e abril de 2020, tivemos quedas de 30% na renda variável. Inevitavelmente impacta bastante essas carteiras que têm maior risco. Então, se o nível de aversão a risco não é o desejado, é indicado sim para essas pessoas que têm um pouco menos de apetite a risco migrar para perfis mais conservadores, uma vez que agora eles se tornam mais atrativos porque o juros melhorou bastante. Eu diria que há 2, 3 anos atrás, super conservador ou conservador eram perfis que tinham muito pouca atratividade, porque os juros era de 2, 3% ao ano. Então, ele realmente não tinha ali nenhum tipo de atratividade à compra desse perfil. Mas agora já passam a ser perfis que têm sim o seu nível de retorno, por exemplo, com juros a 12%, 13%, como o Rony colocou a nossa expectativa. A gente vai estar falando que o super conservador vai estar rodando quase 1% ao mês, o que é bastante interessante para qualquer tipo de investidor. Então, depende muito do horizonte e desse nível de aversão a risco que cada um consegue suportar. Perfeito, muito obrigada. Próxima pergunta é: para quem está fazendo retirada mensal, qual a recomendação de perfil? Para quem está fazendo retirada mensal, sempre a recomendação é aquele perfil que menos oscila, tá? Aquele perfil que tem menor nível de oscilação, e até porque
você perder dinheiro ao longo do tempo, porque, vamos dizer assim, quando você não saca aquilo, né? Se você não realiza o seu prejuízo, você pode ter algumas cotas negativas durante algum tempo nos ativos de maior risco, mas você não realizando, no tempo você recupera. Quando você está retirando, você está tirando essas cotas a um valor menor. Então, nesse caso, é recomendado ficar perfis com menor possibilidade de oscilação, no caso super conservador ou conservador. Próxima pergunta. Essa flutuação do Fed não seria pelo desconhecimento de se trabalhar em ambientes tão inflacionados? Perfeita essa pergunta. Realmente, como o Rony colocou, sim, o Fed não esperava que essa inflação viria tão rápido e se manteria por tanto tempo, e ele deixou o mercado, continuou estimulando a economia, e a inflação a gente conhece aqui no Brasil. A inflação, quando aparece, leva muito tempo para se corrigir. Então, o problema nesse momento é o Fed não sabe quanto tempo vai conseguir levar para fazer isso e nem qual a magnitude de juros que ele vai precisar elevar para controlar essa inflação. Então, sim, houve uma perda de mão aí por parte do Fed, e isso o mercado entende muito mal, e é o que tem afetado os investimentos, principalmente de renda fixa internacional nesse momento. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é: olá, possuo 46 anos e o meu perfil é agressivo. Peço em alterar para super agressivo. Você recomenda? A alteração de perfil é algo muito pessoal. Esteja ciente que você está trocando algo que é 35% de bolsa por algo que é 55% de bolsa. 55% de bolsa é um investimento realmente com bastante nível de oscilação. Se você não pensa usar esse dinheiro nos próximos 10, 15 anos, não vejo problema nenhum em fazer essa migração. Mas tem que estar confortável que vai oscilar, que vai balançar bastante, vai ter momentos com cota bastante baixa, mas também vai ter momentos com cotas bem elevadas, e você tem que estar confortável com esse modelo. Em termos de horizonte, depende muito de quando você pretende usar esse recurso para tomar essa decisão. Mas não é uma decisão que, pensando em tese de investimentos, ela pode ser a manutenção do agressivo ou mesmo a migração seria adequada para a sua idade. Bom, a próxima pergunta, acredito que é a última, pelo histórico aqui, é o seguinte: consegue apresentar a meta de rentabilidade versus CDI ou IPCA para cada perfil? Claro, os perfis eles oscilam de 100% do CDI para o super conservador no longo prazo até 160% do CDI no super agressivo. Então, os perfis eles crescem 100% no caso super conservador, 110% no conservador, 120% no moderado, 140% no agressivo e 160% no super agressivo. Então, essas são as metas de longo prazo. Como eu disse, essas metas, por exemplo, 160% do super agressivo é uma meta bastante arrojada e pode ter janelas que, inclusive, ele fique negativo, mas no longo prazo tende a entregar esse nível de performance. Obrigada, Diego. Acho que cobrimos todas as perguntas. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. A gente recebeu uma pergunta sobre campanha de alteração de contribuição. Só para dizer a todos, né, que contribuem, que essa campanha ela vai ser aberta agora no mês de maio. Então, a GEPSA vai enviar aí todos os comunicados. Mas se alguém que está no call tem alguma dúvida aqui voltada ao benefício da GEPSA Prévio, contribuição ou qualquer outra dúvida adicional, pode encaminhar um e-mail para o nosso time de atendimento através do e-mail gepsaprev@ge.com, e aí o nosso time vai responder aí para vocês as dúvidas. Mais uma vez, queria agradecer aqui ao Rony, ao Diego, a sessão foi muito esclarecedora, e muito obrigado a todos que estiveram conectados com a gente até agora. Quem perdeu alguma parte do call, não conseguiu acompanhar todo, dizer que a gente vai disponibilizar essa gravação também no nosso canal da GEPSA no YouTube e no nosso site, ou através do Instagram, que está aí no QR Code que vocês estão vendo na tela. Então, fiquem atentos que a gente disponibiliza a gravação aí para vocês assistirem novamente, caso necessário. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.